Oi, pessoal, essa é uma videoaula sobre Dom Casmurro. É um roteiro de leitura com algumas observações para quando você for fazer a leitura da obra. Não é uma aula que vai resumir essa obra para você, não é uma aula que vai substituir a leitura de nenhum capítulo, mas ela vai te dar algumas ferramentas para quando você for fazer a leitura dessa obra, você prestar atenção em alguns pontos que são importantes. O primeiro é a relação entre as famílias nucleares e o espaço geográfico em que se vai desenrolar a primeira parte cronológica da história. Afinal, a gente tem uma relação de tempo bem interessante. O narrador está no presente contando o passado, e aí a gente tem a alternância entre momentos desse passado e momentos do presente dele. Cronologicamente, a história vai começar quando Bento tem 15 anos, e ele vive com a família dele numa casa na rua de Mata-Cavalos. Essa casa é vizinha à casa da família Pádua. Ele é um membro da família Santiago e eles são vizinhos da família Pádua. A família dos Pádua é composta por apenas 3 pessoas. O velho Pádua, Dona Fortunata e Capitu. E é bem interessante o fato de que o Pádua nunca recebe um primeiro nome, ele só é chamado o tempo todo pelo sobrenome na obra. E ele é o único personagem que vai passar por isso. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Quem também tem o sobrenome Pádua é Santo Antônio de Pádua, que é o Santo Antônio casamenteiro. A gente tem toda uma insinuação no início do relacionamento de Bentinho e Capitu, de que o pai e a mãe estão forçando ali algumas situações para ver se o namoro dos dois engata. Porque a família Pádua não é uma família rica. Eles deram a sorte de, por causa de um bilhete de loteria, conseguir comprar a casa que é vizinha à casa da família Santiago, mas Capitu, quando a gente conhece, ela é uma moça que se trata de maneira muito humilde, ela é uma moça pobre. Então, se casar com um vizinho rico poderia ser uma coisa muito positiva para aquela família, tá? O contraste que a gente tem entre as famílias é inclusive na quantidade de personagens envolvidos. Na casa dos Santiago, a gente tem Dona Glória, que é a matriarca, o pai de Bento já morreu faz muito tempo, o irmão dela, tio Cosme, Bentinho, e aí vindo ali já quase que como agregada, a prima Justina, né? Para que Dona Glória não fique uma mulher sozinha dentro da casa, ela mandou chamar essa prima dela e do Cosme, do mano Cosme, o Cosme é o irmão dela, para viver ali. Os 3 são viúvos, vive então com esses 3 familiares. Na mesma casa, mas não fazendo parte direta da família nuclear, a gente tem o José Dias, que é o agregado. E existe toda uma tensão, que eu quero que você preste atenção, entre o José Dias e o Pádua. Porque, de certa forma, a família Pádua vai se comportar em alguns aspectos como agregada da família Santiago, inclusive no que se refere aos limites físicos das propriedades, meio que ecoando ali a história de Príamo e Tisbe, que é uma história mitológica que para uns inspira o Romeu e Julieta. Esses 2 jovens, essas 2 crianças e adolescentes, eles vão crescer vizinhos, as casas são unidas por um muro e esse muro vai ter uma fresta, que no caso do Dom Casmurro foi um portão que Dona Glória mandou fazer para que os pequenos pudessem ir para o quintal das 2 casas sem ter que ficar rodeando pela frente. As casas se comunicam por esses portões. Além disso, além do núcleo da família, né? Dona Glória, tio Cosme e Bentinho, prima Justina, e do agregado José Dias, vivem ainda na casa do Santiago os escravos da família. A família tem escravos. Dona Glória é pontuada em vários momentos da narrativa como uma mulher rica, e a família Pádua não tem escravos. E aí a gente sabe que essa história começa quando Bentinho e Capitu, adolescentes, vão se descobrir apaixonados. Na verdade, quando Bentinho se descobre apaixonado por Capitu, por causa de um comentário de José Dias a respeito da
promessa de Dona Glória. Que promessa é essa? Mandar Bentinho para o seminário. Por que ela tem essa promessa? Porque ela teve um filho natimorto, e aí prometeu a Deus que se ela tivesse um filho que sobrevivesse, ela o tornaria padre. Mas Bentinho já está com 15 anos, ele não foi enviado para o seminário ainda. E José Dias é quem vai lembrar a Dona Glória que, olhe, a sua promessa, Dona Glória, porque eles estão vivendo muito juntos, e aí se eles começarem a namorar vai ser difícil fazer ele ir para o seminário. E Bentinho vai parar no seminário. Rola toda uma tensão de como é que se vai fazer para Dona Glória desistir desse seminário, mas em princípio ele vai bater nesse seminário. E é lá no seminário São José que entra mais um personagem importante nessa história, que é o Escobar. Na verdade, ele se chama Ezequiel Escobar, mas o nome dele vai ser revelado, ao contrário do Pado. E eles se tornam muito amigos, esses dois, mais que amigos ali, friends, confidentes, porque o Bentinho vai contar para o Escobar que ele é apaixonado pela vizinha, pela Capitu, e enquanto ele está lá no seminário sem conseguir sair, a gente vai saber por algumas pistas que a Capitu, ela está terminando os estudos, ela faz uma amizade com uma moça chamada Sancha, que todo mundo vai dizer que a mãe de Sancha é a cara da Capitu. Elas são muito parecidas. Bianca, por que isso vai ser importante? Porque depois, quando tiver umas insinuações e depois umas declarações bem evidentes de que o Ezequiel, o filho de Bentinho e de Capitu, não seria filho de Bentinho porque ele é parecido com Escobar, você tem essa coisa plantada antes de que, às vezes, sem explicação, duas pessoas que não são ligadas por sangue se parecem. E aí é um dos elementos que plantam dúvidas sobre os argumentos do Bentinho. Bom, o fato é que Capitu vai ter essa amiga. E por que essa amiga vai ser importante? Porque o Escobar vai se casar com essa amiga, com essa Sancha. E porque isso vai criar um paralelo interessante. No que Escobar se casa com Sancha, eles vão ter uma filha, e essa filha vai ser chamada de Capituzinha. Ela recebe o nome da amiga. Quando Bento e Capitu mais tarde se unem, que eles têm um filho, esse filho vai ser batizado com o nome de Ezequiel, que é o primeiro nome do Escobar. Bom, mas para eles se casarem, Bentinho vai ter que sair do seminário antes, né? E como é que vai se conseguir fazer isso? Afinal, foi feita uma promessa para Deus. Como é que você pode fingir que essa promessa não está quebrada? Porque Dona Glória é uma mulher muito religiosa, a família é muito religiosa. Tem um padre que ajuda ali Bentinho a estudar durante todo esse tempo. Como é que você vai dizer que não teve ali uma promessa quebrada? A sacada vai ser do Ezequiel. Ele vai usar um subterfúgio que é de argumentação. Sua mãe disse que daria um filho para Deus, para se tornar padre. E se ela adotar um menino, um órfão, e fizer desse órfão um padre? Então se cria um substituto. Para o Bentinho, Dona Glória adota um órfão, manda esse órfão ir estudar para ser padre. E aí o Bentinho, que é o filho legítimo dela, não precisa ser padre. Só que se ele não precisa ser padre, ele precisa ser alguma coisa. E o que ele vai ser? Advogado. A faculdade de Direito, na época, não ficava no Rio de Janeiro. Essa faculdade de Direito ficava em São Paulo e ele vai passar alguns anos fora. E aí vem um elemento muito interessante. Uma grande lacuna temporal. Porque nada se vai contar sobre o período da faculdade. Ele não fala nenhuma linha. O que acontece na faculdade fica na faculdade. E isso é interessante para a gente perceber como esse narrador ele manipula aquilo que se diz. Ele não conta para a gente muita coisa. Ele não conta 5 anos inteiros da vida dele. Aliás, mais do que isso, quando chegamos nessa etapa, mais de 2/3 do livro já se passaram. E ele vai dizer que ele vai apressar agora porque o papel está acabando. A desculpa mais esfarrapada da história do planeta Terra, de por que é que ele vai começar a falar de todo o período de duração do casamento dele, que são 7 anos, de maneira muito apressada. E a gente não vê mais, praticamente, a partir desse momento do casamento, nenhuma manifestação direta de quem é Capitu, o que ela pensa, o que ela propõe para a vida deles.
Ele atropela tudo isso, e Capitu, ela é muito presente na primeira parte desse romance. Por que será que ele começa a omitir quem é Capitu, o que ela pensa? E por que ele começa a omitir como é que se desenvolve esse casamento? A gente tem umas pistas aqui e ali. Esse é o grande momento da treta, porque é aí que Machado, que foi plantando algumas questões ali sobre a personalidade e os interesses dessas pessoas. Santiago, ele vai insinuar para a gente que todo mundo é interesseiro ao redor dele. Ninguém teria um afeto completamente genuíno, todo mundo está pensando sempre com segundas, terceiras intenções, e somente ele que não percebe, o coitadinho inocente, oh meu Deus. E aí, nesse momento dos 7 anos é que a gente vai ter aquele momento em que Escobar vai morrer, Bento vai olhar para Capitu no momento do enterro, e é o olhar de Capitu para o corpo morto de Escobar lá no caixão que faz ele achar que essa traição aconteceu. É o momento do clímax, na verdade, é quando subitamente vem essa coisa e você tem o clímax da história com o momento, e como é que você vai resolver isso. E eu não vou te contar como é que ele vai resolver isso. Eu só vou te avisar que, depois que você lê esse clímax, o momento do café, volta um pouquinho na narrativa, vai no capítulo 111. Porque lá no capítulo 111, se você for um leitor atento, você vai notar que tem um paralelismo. A gente tem Bento, uma coisa relativa à comida, café, né, o do momento do clímax, você vai ver qual é o outro. E se eu tenho duas situações paralelas e esses dois elementos já são paralelísticos, né? Você que já leu esse trecho, você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Porque o terceiro elemento que está envolvido está colocado aí em paralelo e em equivalência. E aquilo que poderia ser muita bondade termina sendo... Eu não vou te contar. Você vai ter que tirar suas próprias conclusões. Essas lacunas todas são um elemento fundamental nesse livro. Bento diz pra gente que um livro confuso ele não se emenda, mas que os livros que têm lacunas, os livros que são omissos, ele diz, são muito interessantes porque você pode complementá-los com a sua imaginação. E ele convida o leitor para preencher essas lacunas. Isso faz desse romance, que é o meu favorito, uma das coisas mais ricas que Machado produziu. Como você está vendo, esse é um vídeo curto. Eu não gosto de dar spoilers de Dom Casmurro. Eu acho esse livro tão interessante, tão rico a cada leitura e a cada releitura, que eu queria realmente dar apenas um norte. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, até a próxima.